Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Reginaldo Martins, você está no canal A Verdadeira Renda Extra. Aqui nós tratamos de investimentos e como você pode também desenvolver uma nova renda extra considerando o day trade como uma opção, beleza? Vou te convidar, para você que não é inscrito aqui no canal, a se inscrever, deixar o seu joinha, deixar um comentário, ativar as notificações, porque você ajuda muito aqui o canal a continuar com esses vídeos que são gratuitos e tem o intuito de ajudar você que está realizando suas operações no day trade, buscando consistência, a efetivamente mudar de vida, beleza? Vou deixar também aqui o nosso QR Code, tá? O QR Code da Verdadeira Renda Extra, e já falando o seguinte, que amanhã, nessa semana, nós estamos formando alguns grupos, tá? É bom você seguir a gente lá no Instagram. Esses grupos estão sendo formados. Eu estou dando um dia gratuito para você operar aqui comigo no meu EAD. Então, se você quiser ganhar dinheiro aqui com a gente de forma gratuita, entrar e acompanhar o mercado junto com a gente, das 9 ao meio-dia, basta entrar lá no nosso Instagram. Tem um item afixado Opere Grátis e lá dentro tem um link. É um link que você cai dentro de um grupo. Eu vou deixar esse link aqui na descrição também. E opera grátis aqui com a gente durante um dia. Pra você ver como é que a gente trabalha, como é que a gente opera e se faz sentido ou não para você, tá bom? Eu acabei não fazendo aí o diário de trader, né? De sexta-feira. Foi um dia muito corrido para mim também. Mas saímos do game, fechei com R$ 86, né? Mas foi uma semana muito lucrativa para nós aqui. Bati meta todos os dias, né? Mostrei lá no Instagram, por isso que eu peço para você seguir lá no Instagram. Aqui no YouTube a periodicidade é um pouquinho menor, porque demanda tempo de fazer os vídeos, é um pouco mais complexo, né? E a gente vai tentando aí se adaptar como dá. Mas foi uma semana muito lucrativa. Essa semana nós temos aí uma agenda meio esvaziada, né? Mas é uma agenda interessante. Nós vamos estar olhando principalmente para... Até deixar aqui para vocês. Nós vamos estar olhando principalmente para o dia 23 do 12, tá? A gente vai ter leitura de inflação aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Então, serão dias muito importantes e a gente também tem, né, agora, nessa semana, a probabilidade, né, da PEC, né, da PEC ser de fato aí aprovada, né, pela Câmara dos Deputados. Essa PEC aí tá dando o que falar, uma PEC que fica travando e um monte de informação, um monte de situação que causa uma volatilidade muito alta no mercado, né? E 22 a gente tem a leitura, tá? De PIB, tá? De PIB nos Estados Unidos. Então fiquem atentos aí. Essas são as duas principais informações que a gente tem, né? O STF termina o julgamento do orçamento secreto amanhã. Amanhã a gente tem Boletim Focus para a gente dar uma olhada aí como é que estão sendo a projeção tanto de inflação quanto de PIB e quanto de juros, né, que os analistas que são ouvidos pelo Banco Central estão prevendo para o próximo ano de 2023. Então hoje é um dia histórico aí, 18 do 12, tricampeonato aí da Argentina, parabéns aos hermanos. E fica a pergunta, né, o Brasil vai se transformar em uma Argentina? Essa é uma pergunta que vem sendo feita por muitos analistas, até porque, pessoal, não sei se você sabe, mas desde a eleição do Lula, a Bolsa Brasileira já perdeu 635 bilhões de valor, tá? Isso de reais, tá? Ela já perdeu isso aqui desde a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. Então existe uma teoria, né, de que estaríamos caminhando a passos largos para a mesma crise econômica que está acontecendo hoje na Argentina. Não dá assim para cravar, mas os mesmos erros crassos aí que foram tomados principalmente no governo Dilma II parecem estar se redesenhando neste novo governo, nesse terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, e isso
pode trazer uma consequência muito ruim para o Brasil. Economistas muito sérios têm discutido sobre isso. A gente pretende abordar isso em algum momento, principalmente depois da leitura da inflação do Brasil no dia 23. Então esperem que nessa semana a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em macroeconomia. Mas vocês estão aqui para a gente analisar um pouquinho sobre como foi essa semana. Foi uma semana bem complicada, né? Uma semana onde basicamente o índice fechou totalmente negativo, né? A bolsa perdeu só nesta semana quase 5%. Foi uma semana que a gente pensou basicamente em vendas, apesar que alguns dias a gente ganhou dinheiro na compra, como foi o caso de quinta-feira, né? Como foi o caso de sexta-feira também, que operamos os primeiros candles ali como alta, mas é uma semana de sangria. Então, o que a gente tem já de cara, de bate-pronto, é uma linha de tendência muito clara nessa máxima aqui que bateu no dia 15, que no caso foi na quinta-feira. Nós temos uma linha de tendência, né, tocando nesses dois topos. Então, a gente não está pensando neste momento em uma reversão. A gente tem que analisar basicamente que o mercado está numa grande consolidação, né, considerando este topo aqui, ó. Tá? Este topinho aqui, ignoro até um pouco essa alta, tá? Este topo e este fundo que ele tocou novamente na sexta-feira e não conseguiu romper. Eu gravei uns trechinhos dessa operação aqui, onde eu tinha intenções de buscar o preço aqui, ó. Essa é uma região do gráfico, principalmente desse novo contrato que ele pode vir buscar, que é o 102, 195 ou 102 200, tá? Essa região. Então a gente estava imaginando que ele poderia fazer esse rompimento, até porque nós consideramos aqui, né, no gráfico diário do Ibovespa, mostrando o gráfico diário de Ibovespa, que ele de fato está testando essa região dos 102 mil e testou na quarta-feira, quase testou na quinta-feira, na sexta-feira ficou praticamente em cima. É um suporte muito importante. A gente sabe que nesta região aqui, ó, lá em maio de 2022, ele tocou e depois deu um grande pullback, depois teve uma queda contundente, né? Passou 2 dias praticamente nessa região aqui, depois veio trabalhar aqui embaixo e a gente sabe que ele pode vir buscar os 95 mil pontos. Se o Ibovespa vai trabalhar aqui e repicar para cima, a gente não sabe, né? O fato é que tanto o mercado americano, quanto o mercado europeu, quanto o mercado asiático tem passado por uma certa depreciação, principalmente agora depois dos avisos dos bancos centrais, tanto do Fed, o BCE e o BOE, que é o Banco Central da Inglaterra, dando assim um choque de realidade nos mercados, dizendo que eles vão continuar trabalhando para colocar a meta da inflação de volta no prumo. E no caso da meta da inflação, a gente sabe que nos Estados Unidos é 2%, está em praticamente 7%, então tem um caminho muito longo a se percorrer, tá? Bom, mas voltando aqui, apesar de estarmos numa região de consolidação, nós temos que entender que o meio desse movimento é o 105,047. Esse é o ponto do gráfico, inclusive, que foi motivo da nossa compra na quinta-feira e depois foi um motivo também de confirmação da nossa compra na sexta-feira, apesar que compramos na sexta-feira a partir do 105,300. Quem fez aí com a gente, quem está nos grupos aí sabe, nós fizemos a compra a partir deste ponto para buscar efetivamente no máximo, né? O 105,840, o primeiro alvo de FIBO, e o último alvo, o fundo desta região de preço, que era no 106,070. Mas ele veio até os 106 mil e depois voltou tudo, né? O preço realmente está trabalhando numa região de preço muito forte, ele não consegue se firmar na alta. Sexta-feira foi um dia muito cruel também, tanto para o mercado brasileiro quanto para o mercado americano. Então, o que nós temos aqui? Já sabemos que nós temos uma linha de tendência clara, muito clara aqui. A gente só vai pensar em compras em duas situações aqui, duas hipóteses que nós pensamos em compras. Somente se ele ficar acima do 105,040 e se confirmar acima, voltando aqui nós temos alvos, então teríamos alvos novamente nesta região, aí temos alvo aqui e aqui, podendo chegar também no máximo aqui em cima, no 107,400. Se ele fica acima, tá? Fechou acima, nós temos
estes alvos que eu estou falando aqui, tá? O preço pode vir, trabalhar e vir buscar essas altas. Isso a gente está falando para a semana, beleza? Fica muito claro isso aí. Mas a gente também pode, neste momento, pensar que ele pode não romper essa linha de tendência e continuar o trajeto dele para baixo, tá? Então vamos imaginar que ele respeite esta linha de tendência aqui, tá? Perceba como a gente está riscando ela, topo, tá? Você pode riscar ela neste topo aqui, um pouquinho mais curta, tá? Ela também estaria correta. Perceba aqui, ó, você poderia traçar ela aqui, ó. E se você perceber bem, ó, olha só, tá? Se você traça essa short desta forma, você percebe que aqui no finalzinho do dia ele fechou acima. Mas eu prefiro traçar essas shorts da forma como eu tracei aqui, uma LTB de fato. Se você olhar mais acima, ó, tá vendo como essa LTB ela se confirma? Ó? Presta atenção, eu só estou traçando ela da metade para baixo. Mas se eu quiser puxar ela para cima, ela vai perfeitamente, ó, tá vendo? Ela vai perfeitamente, topos, tá? Pego aqui, abro um pouquinho, ó, pronto, ó, tá vendo? Eu tenho uma LTB vindo das máximas que nós tivemos na semana. Se eu continuar puxando ela para cima, ela vai pegar todos os topos, ó. Consegue perceber, ó? Então é uma LTB muito clara que a gente está analisando, até porque a gente viu o gráfico semanal. Vou voltar ele aqui e a gente sabe que no gráfico semanal nós tivemos uma semana totalmente de baixa, tá vendo aqui, ó? Então tá muito nítido, tá muito claro que o mercado está numa tendência de baixa e para ele mudar esta tendência não vai ser um dia, 2 dias, ele precisa mostrar uma força e aí a gente precisa analisar os suportes que a gente sabe que o preço trabalhou em algum momento. Então 105,047 ou 0,50 é um ponto de suporte e ele ficando acima desta linha em qualquer momento nós podemos ter trades muito bons aí. O mercado está numa tendência de baixa, mas ele pode mudar essa tendência de acordo com as informações que possam vir a acontecer no mercado nesta semana. A gente tem percebido que esta região aqui, ó, ele não tem perdido esta região. O preço vem, ele trabalha, ele rompe essa região, depois ele volta, ele fez isso aqui, ó, piriri pororó, e na sexta-feira ele ficou aqui, ó, numa zona muito forte. Então a gente já está enxergando que existe uma certa dificuldade numa continuidade de tendência. Pode ser, escute a palavra que eu estou usando, pode ser que aqui seja um grande suporte que o mercado não vai querer perder para buscar essa região. Se ele não perder este suporte aqui, ó, por mais que ele esteja numa região num direcional claro de baixa, ele não vai vir buscar aqui e ele pode continuar essa consolidação nos próximos dias. Ele pode continuar se consolidando aqui, tá? Ele pode continuar se consolidando aqui, pode ficar inclusive um pouquinho mais acima, entendeu? Aí vir trabalhar, tocar aqui, ó, e depois romper de novo essa região de preço e cair, entendeu? E tocar aqui embaixo e voltar. A gente pode ficar vendo isso a semana inteira. Lembrando que essa semana é uma semana marcada por baixa liquidez. Escute bem, é uma semana marcada por baixa liquidez, é uma semana de véspera de Natal. Então, pode ser que haja uma certa resistência em o mercado passar o fim de ano abaixo dos 100 mil pontos. Entendeu? Pode ser que o mercado efetivamente, o Ibovespa, perca os 100 mil pontos somente no ano que vem, janeiro, ali segunda ou primeira quinzena de janeiro, ele perca esta região. Então assim, a gente já sabe que está numa linha de tendência de baixa, mas a gente também sabe que esta região ele não está perdendo. E aí a estratégia vai ser muito simples. Se ele ficar acima do 105,047 e ficar acima como ele ficou aqui, ó, na sexta-feira, no início da sexta-feira, olha que bonitinho. Fez um doji, máximas e mínimas, primeiro candle, aí ele ficou trabalhando, não fechou nenhum candle abaixo do 105,047. Eu falei, pessoal, o ideal era vender acima do doji, que no caso era o primeiro candle do dia, 105,300. Se você olhar
No dia anterior ele fez exatamente o mesmo movimento, ficou acima, compra, fechamento de gap, podia vir para cá, e se ele rompe aqui em cima, ele podia vir buscar até essa região. Não acreditava que o mercado buscasse aqui, até porque o contexto de sexta-feira era diferente da quinta-feira. Esse é um ponto importante. Mas a gente vai ter que trabalhar muito mais pensando o seguinte: o mercado pode continuar essa consolidação. Isso aqui é um mercado de consolidação, ele não está rompendo, ele não está trabalhando acima da máxima do 107,400. Perceba que se ele ficar acima do 107, aí de fato ele está rompendo a LTB, e não é algo que provavelmente ele faça essa semana, até pela baixa liquidez e até porque com toda certeza a PEC vai ser de fato aprovada. A gente precisa saber o tamanho do rombo. Se o rombo for dentro do que já foi aprovado no Senado, beleza. Se piorar o rombo, aí vocês podem ter certeza que o mercado vai cair, e a gente precisa olhar com cuidado o PIB dos Estados Unidos, tá? O PIB dos Estados Unidos vai determinar muito se o mercado vai de fato aqui romper esta LTB ou não. O que nós sabemos é, se romper esta região aqui, ficar abaixo do 105,047, nós temos alvo aqui no 104,107, ou seja, 1.000 pontos para um dia de intraday. É excelente, com um contrato você faz R$200, tá? E se ele fica acima do 105, nós também temos 1.000 pontos para cima, que no caso o alvo é o 106,070. O 105,040, ou melhor, 105,047 ou 0,50, ele é a nossa referência de meio de movimento. O que isso quer dizer? Que aqui nós sabemos que o preço pode, nesta região, se não romper, ele pode criar um repique, e se ele abre aqui embaixo e cria o repique, a gente já tem um alvo, que é o meio do movimento. Se ele abre nesta região, a gente vai ver se ele vai repicar. Se ele repicar e ficar acima, principalmente dessa linha aqui, a gente vai com ele até aqui, ó, até aqui. Agora, se ele ficar aqui repicando e romper com força, nós podemos entrar, principalmente se ele romper esta linha aqui, ó, que é o 104,480. Se romper aqui, nós temos esse alvo, e no melhor cenário, ele poderia sim, de fato, fechar este movimento simétrico e vir de fato buscar aqui, ó. Beleza? Não sei se é possível. Opa, abriu aqui. Não sei se é possível, a gente vai ter que analisar com calma, mas eu já tenho uma linha que vai me dar o meu meio de movimento, 105,040 ou 0,50. Acabei mexendo aqui sem querer, tá? Então, essa linha é muito importante. Ficando abaixo a gente tem venda, ficando acima a gente tem compra. Os alvos para compra estão muito claros aqui e os alvos para baixa estão muito claros aqui. Beleza? Pegaram? Se tiver qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Este é o cenário que nós temos para o mercado na próxima semana. Pode ser que ele continue trabalhando nesta região. Agora, se romper essa nossa LTB, aí sim a gente tem um cenário também um pouquinho diferente e o mercado pode fazer um rally, tá? O mercado pode fazer um rally, Reginaldo. Olha, assim, o mercado americano acho que já perdeu essa oportunidade, né? Principalmente com o Fed dizendo o que disse o Jerome Powell. Powell, né? A gente sabe que é muito difícil lá haver um rally de fim de ano. Mas aqui no Brasil, talvez, se houver alguma notícia positiva a respeito da PEC, se algo aí de fato acontecer e criar-se um juízo, talvez tenhamos aí a oportunidade do mercado subir. Mas eu acredito que o Ibovespa, falando do Ibovespa em si, lógico que ele influencia o nosso índice futuro, eu não consigo ver o Ibovespa neste ano perdendo os 100 mil pontos, os 6 dígitos. Eu acho que isso não acontece em 2022. Mas está muito longe dos 120 mil pontos que analistas, por exemplo, da XP falaram que o mercado ia terminar 2022. Eu acho que erraram feio. Mas eu também não dá para cravar que ele volte para os 97 mil pontos ou até mesmo um pior cenário aqui nos 95 mil pontos. Eu não acho que isso aconteça, apesar de que Petrobras, como a gente já vem comentando, perdeu mais de 200 bilhões em valor de mercado e tudo mais. Por outro lado, a gente tem Vale que está, né, tendo um impulso muito grande de China, e talvez isso ajude a contrabalancear essas quedas abruptas tanto dos nossos bancos quanto da estatal Vale e outras estatais aí, considerando também Banco do Brasil. Beleza?
Essa é uma análise macro que a gente está fazendo, a gente vai saber amanhã onde ele abrir e o que a gente vai fazer, a gente já tem noção, principalmente porque esses pontos já estão, assim, cantados para qualquer um enxergar. Ficou abaixo de 105,050, a gente vai trabalhar pensando em vendas, porque ele está respeitando a LTB. Fechou acima do 105,050, a gente vai trabalhar principalmente em ele tocar a linha nesta região aqui, ó. Principalmente aqui, ó, se ele chega aqui, ele está tocando na linha, e tocando na linha ele pode repicar, né? E aí efetivamente a gente pode perceber um pullback ou algo assim. Não acredito no mercado acima dos 106 mil pontos até o dia 23/12. Quando for feita a leitura da inflação, a gente vai ter uma informação melhor. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Essa é a nossa agenda da semana, um estudo de mercado, uma análise macro aí, principalmente para você riscar seu gráfico, entender o que está acontecendo. Estamos numa tendência de baixa e nós precisamos ser amigos da tendência. Isso não significa que, como na sexta-feira, a gente não possa surfar uns 2.000 pontos de alta, como aconteceu aqui. Eu peguei todo esse movimento aí, beleza? Na verdade, peguei até aqui, fiz um stop gain, meu alvo estava aqui, e ele pegou meu stop gain e depois foi no alvo, mas a gente previu isso, tá? Então, não significa que o mercado estando em baixo, a gente não possa surfar uma onda para alta. Tudo vai depender de onde ele vai abrir, como ele vai abrir e a força que ele vai ter. Fechou? Tamo junto, é só o começo. Segue a gente lá no nosso Instagram e o link aqui tá aqui embaixo para você participar de um dia gratuito no Projeto AVRE. Te vejo do outro lado, bora para consistência. E o ano de 2023 eu tô preparando coisa grande aí. Espero que você, que faz parte da minha audiência aqui, participe. Um abraço, tamo junto, é só o começo. Uma ótima semana para todos.